investigação do inconsciente, que é a nossa regressão terapêutica. Como conciliar o aparentemente inconciliável? Então, a questão da lei do esquecimento, né? Lembra que a gente falou que a lei do esquecimento, que inclusive muitos espíritas kardecistas das religiões reencarnacionistas são contra esse trabalho de investigação do inconsciente ou regressão terapêutica, porque eles acham que infringe a lei do esquecimento. E eles têm toda a razão. Nenhuma crítica à TVP, a terapia de vidas passadas, que é uma terapia muito boa, ajuda muitas pessoas, ajuda a pessoa a curar vários sintomas, fobias. Mas a questão do terapeuta comandar todo o processo é uma questão que a gente toma muito cuidado em relação a infringir a lei do esquecimento e a lei kármica. Por isso que a questão 399 fala claramente que o nosso trabalho é baseado nessa questão. Por quê? Porque são os mentores espirituais da pessoa que vai fazer esse acesso às encarnações passadas, o que ela precisa saber, dentro das leis divinas, da finalidade, necessidade, merecimento, resgate, retorno e similaridade. Então, a gente costuma falar que é o telão aqui na Terra. Particularmente, eu não gosto dessa palavra telão. Por quê? Porque telão induz que você vai ver durante o processo da investigação como se fosse um filme. E muitas vezes as pessoas, elas não veem tanto. Elas são mais sensitivas. Elas têm mais sensações do que visões. Tem pessoas que veem claramente, com muita facilidade, mas a grande maioria, elas têm mais sensações do que visões. Então, por isso que eu não gosto de utilizar essa questão do telão. É uma questão muito pessoal. Como é a ética da investigação do inconsciente? Bom, a ética a gente acabou de falar, que são os mentores espirituais que fazem esse trabalho. Falando nisso, tá? Psicoterapeuta reencarnacionista, na verdade, são os mentores espirituais. A gente é auxiliar dos mentores. Então, quem for fazer o curso, a gente deixa isso muito claro, que nós não somos psicoterapeutas reencarnacionistas e o curso não é para formar psicoterapeuta reencarnacionista, não. O curso é para formar auxiliares dos psicoterapeutas reencarnacionistas, que são os mentores espirituais. Eles têm todo esse acesso ao nosso passado, às nossas vivências pretéritas. Eles sabem o que mostrar para nós, o que a gente precisa, o que a gente necessita saber. Pode ser coisas desagradáveis, muitas vezes, mas também tem coisas agradáveis que eles não se revelam. Então, principalmente essa questão de ética é questão de reconhecimento de pessoas. Então, durante uma investigação do inconsciente que vocês passarem, durante o curso, ou seja, no curso ou no tratamento, vocês vão ver uma situação, por exemplo, eu estou me vendo aqui no meio de várias pessoas, uma multidão. Ok. Nós, como auxiliares dos mentores, jamais vamos incentivar a reconhecer alguém. Por exemplo, no meio dessa multidão tem alguém aí familiar que você reconheça? Jamais a gente pode incentivar esse reconhecimento. Se em determinado momento vocês reconhecer alguém, é porque o mentor está mostrando. Um exemplo aqui, tá? Estou no meio de uma multidão, mas eu estou vendo aqui um rapaz, mas não sei por que esse rapaz. Eu tenho a certeza, a convicção que esse rapaz é a minha mãe da atual encarnação. É um rapaz, a minha mãe é uma mulher, mas não sei por que. Eu tenho essa convicção que esse rapaz é a minha mãe da atual encarnação. Então, se você teve essa intuição, essa sensação, essa certeza, essa convicção, é porque o mentor está te mostrando realmente que esse rapaz é sua mãe. Então, nesses casos, o mentor está fazendo com que você reconheça através da sua intuição. Ela é um processo que tem riscos. Então, é um processo que tem riscos, apesar de ser feito pelo mentor espiritual, que ele tem todo esse acesso, todo esse cuidado conosco, tem alguns riscos sim. E esses riscos, o auxiliar do mentor que tem que atentar a isso. Vamos então aos riscos que podem ocorrer. Riscos físicos, pessoas que têm problemas cardíacos, de pressão arterial. Por que essa questão de problemas cardíacos e pressão arterial, a gente frisa muito. Isso aí, inclusive, tem na ficha de identificação que a gente faz com a pessoa na primeira consulta. Um dos principais itens lá é se a pessoa tem algum problema nesse sentido. Se ela teve algum AVC, se ela sofre de pressão arterial, né, ou alguma patologia relacionada ao coração cardíaco. Por quê? Porque durante o processo, a gente passa por emoções muito fortes. E se por um acaso a pessoa tiver algum problema, isso pode se agravar. Graças a Deus, a gente nunca soube de algum caso que a pessoa passou por uma investigação e teve uma emoção forte, que teve um problema mais sério. Graças a Deus, nunca aconteceu. Mas para evitar esse tipo de coisa, a gente, logo na entrevista, a gente já atenta para esse detalhe.
Pessoas idosas, a questão da idade é muito relativa. A gente fala aqui, que pessoas com mais de 75 anos. É uma questão de conscientizar a pessoa. Tem pessoas que têm 80 anos e podem passar pelo processo tranquilamente, ou pessoas que têm 40 e que não têm essa consciência de passar pelo processo. Então, essa questão da idade é uma questão de conversar com a pessoa durante o tratamento. Mulheres gestantes, né? Óbvio, porque uma mulher gestante está carregando 2 seres, apesar de ser um feto ainda que está no ventre dessa mulher, é um espírito que já está sendo preparado para reencarnar. Então, no caso, são 2 espíritos que podem passar pelo processo. E a pessoa tem alguma contraindicação aqui, por exemplo, ela tem um problema cardíaco, ela não vai poder fazer o tratamento por causa disso, aí a gente tem outras opções. Alguém pode deitar por ela pode trazer uma pessoa, nomear uma pessoa, né, para fazer o processo por ela, ou se ela não tiver, a gente pode eleger essa pessoa, uma pessoa da nossa escola, né, algum colega nosso, e a gente pode fazer à distância também, com a pessoa não estando presente ali, em outro local, em outro momento. Riscos psicológicos. Risco psicológico, terapêutico e ético são riscos que, quando tem a interferência do terapeuta no processo. Então, assim, risco psicológico é quando a pessoa acessa alguma coisa que não era permitido, o terapeuta permitiu que a pessoa acessasse algum momento ali, por exemplo, reconhecer alguém que não era para ser reconhecido. Risco terapêutico aqui é quando a investigação, a regressão terapêutica termina no momento inadequado, no momento que não era para terminar. Então, a gente fala que o momento da finalização desse processo da investigação inconsciente é no ponto ótimo, quando a pessoa está se sentindo bem. E, geralmente, esse ponto ótimo acontece no plano espiritual, geralmente, tá? Então, assim, é uma coisa que vocês podem estar perguntando, mas como assim plano espiritual, se a gente está encarnado, passando pelo processo, a gente pode ir até o plano espiritual, mesmo estando encarnado? Sim. Durante esse processo de investigação, isso é totalmente possível. Você ir até o plano espiritual, mesmo estando encarnado. Uma coisa que teoricamente possível, né? A gente pensa, né, até então que, a gente só vai para lá quando estiver desencarnado. Mas durante esse processo, a gente pode ir até lá. E esse processo de investigação inconsciente, apesar de ser investigação inconsciente, ele é totalmente consciente. Você vai e volta, lembrando-se de tudo, mas como é a consciência que vai até determinado lugar que o nosso mentor mostra, seja lá no plano espiritual, seja em encarnações passadas, é a nossa consciência que vai fazer essa viagem. E o risco ético, né, como a gente sempre está falando desde o começo aqui da nossa conversa, que ela tem que ser direcionada pelo mentor espiritual da pessoa. Não tem como a ética ser diferente. E aí, um outro risco é algum fator externo que pode atrapalhar a investigação, que seria uma obsessão espiritual. O que seria isso? A pessoa está deitada ali, passando pelo processo da investigação, e de repente tem interferência de um obsessor. É um espírito que está no escuro, precisando de ajuda, procurando luz. E aí ele entra no processo e ele rouba a cena ali. E isso pode acontecer, tá? É raro de acontecer, mas pode acontecer. Aconteceu comigo uma vez, já no consultório. Mas se a gente deixar o mentor espiritual, os mentores comandarem o processo, deixar que esse irmão se manifeste, que ele está no escuro, precisando de ajuda, se manifeste, e o espírito, né, precisando muita luz, muita paz, e que ele está totalmente perdido, eles não é um espírito ruim, né? Acontece ser um espírito ruim, sim, né, por livre-arbítrio dele, mas a maioria não é um espírito ruim, ele está perdido, precisando de luz. E o próprio mentor espiritual, durante o processo, permite que esse espírito entre, né, e ele seja encaminhado para a luz. E aqui a gente tem os objetivos da investigação inconsciente, que é a parte consciencial e desligamento. O que seria o desligamento? Desligamento seria assim, a gente tem algum sintoma físico, por exemplo, que a gente foi no médico, vários especialistas, e essa dor não passa. Você fez até cirurgia, já fez até vários processos, que essa dor não passou de jeito nenhum. Então, aí a gente pode supor que seja algum fator que você teve origem numa encarnação passada. Por exemplo, um exemplo muito clássico é fibromialgia. Fibromialgia é uma doença que dá geralmente mulheres, né, acima de 30, 40 anos,
E é uma dor que ela dizem que é uma dor que anda. Ora está na coluna, ora está no braço, ora está na perna. E aí, muitos especialistas nessa área de ossos, né? Esqueci o nome, como é que fala? O médico é especialista em ossos, a parte de dores. Reumatologistas, eles até fazem cirurgia na pessoa quando ela tem fibromialgia. Então, vamos analisar aqui friamente. Como é que vai fazer uma cirurgia no local que é uma doença que as dores andam pelo corpo? Como é que ele vai fazer uma cirurgia no determinado local? Isso acontece, tá, gente? Pessoas fazendo cirurgia para fibromialgia. E aí, o que acontece? Alguns casos, né, que o Dr. Mauro conta para nós, um caso que ele atendeu uma moça com fibromialgia, que ela veio ali desesperadamente, que ela passou por várias situações, até por psiquiatra, psicólogo, tomando tarja preta por causa dessa dor, que é uma dor que ela falava que andava e que não estava resolvendo. E ela resolveu, como última tentativa, passar pela psicoterapia reencarnacionista. E na primeira investigação que ela passou, ela acessou uma encarnação que ela estava numa era pré-histórica mesmo. Era um homem, na era pré-histórica, que ele estava fugindo de alguns animais predadores. Os animais queriam predar esse homem, né? No caso, essa moça, que ela veio passar pela investigação, ela acessou uma encarnação que era um homem, fugindo de animais predadores. E ela se viu numa situação que ela teria que tomar uma decisão. Ela se viu no beco, um beco sem saída, num abismo, na verdade. Ela olhou para baixo, tinha não sei quantos metros de altura, e ela olhou os animais vindo em direção dela. O que ela resolveu fazer? Ela pensou, ou eu vou ser devorada, ou eu vou me suicidar. Ela preferiu se suicidar, ela se jogou de costas no abismo. Conclusão, ela caiu de costas no chão, fraturou, acho que o corpo inteiro, né? Não precisa nem dizer. Virou carne moída lá embaixo. Ela acessou toda essa situação e quando ela voltou, ela falou que instantaneamente as dores dela que ela sentia ali tinha eliminado em 95%. E a partir dali, durante o tratamento, ela falou que as dores sumiram que quase 100%, tanto é que ela parou até de tomar as medicações para as dores. Então, qual a conclusão que a gente chega? Que essa fibromialgia, a origem foi nessa encarnação passada que ela acessou, que ela se suicidou de uma maneira muito trágica, se jogando de costas para o chão, quebrando, fraturando o corpo inteiro. E aí, a partir do momento que ela teve esse desligamento, né, que foi desligamento, quando você acessa a situação, você vivencia tudo novamente, inclusive as dores, né? Tem a conscientização de que esse problema que ela passa na atual encarnação não é originário dessa encarnação. Foi originário de uma encarnação passada e teve que fazer o acesso novamente, vivenciar novamente para se desligar e conscientizar desse processo. Então, a gente aqui, nesse exemplo, explica o que é uma investigação de desligamento e de conscientização, ou consciencial.